Vamos lá, vamos continuar. Questão 23. A estrutura primária do DNA consiste em um filamento de polinucleotídeos, ou seja, uma cadeia onde estão ligados milhares de nucleotídeos. De maneira que esses nucleotídeos... De que maneira esses nucleotídeos se ligam? Cite a principal característica desses filamentos. Bom, eles se ligam pelas ligações fosfodiéster entre o carbono 5' e 3'. Não tem o que falar, é só isso. Seguindo, 24. Cite a especificidade de pareamento de bases e explique algumas diferenças que ocorrem entre as bases do RNA e DNA. Aí eu coloquei aqui, né, um padrão de resposta. Se a sua resposta estiver parecida com essa, eu considero. Se tiver nada a ver, aí não tem como considerar. Os pareamentos entre as bases nitrogenadas de DNA são entre guanina e a citosina e adenina e timina. No RNA, o pareamento ocorre entre adenina e uracila e guanina e citosina. 25. A determinação da estrutura do DNA e sua descoberta como material genético fez com que a genética começasse a evoluir. Cite algumas propriedades do material genético e algumas maneiras de como o DNA transmite suas instruções genéticas. Aí meu padrão de resposta, né? Resposta simples e curta. Ao longo de toda a cadeia de DNA, há genes, existem os genes, e nos genes que são armazenadas as informações hereditárias, capazes de sintetizar proteínas que nos dão característica, como melanina e etc. 26. Complete as frases abaixo de acordo com o seu conhecimento. A separação das cadeias de seu conhecimento de genética, né? A separação das cadeias de DNA ocorre a partir da síntese de novas cadeias. A região onde essas cadeias se separam é denominada forquilha de replicação. As cadeias de DNA têm polaridades inversas e são antiparalelas. Sendo assim, o primeiro filamento ocorre no sentido 5', 3' e o segundo filamento ocorre no sentido 3', 5'. Mas sempre nesse sentido. O deslocamento da forquilha de replicação, ou seja, o sentido da deselicoidação, é contínuo. E a cadeia que cresce no mesmo sentido da forquilha de replicação tem um crescimento... esqueci de colocar. Acho que é descontínuo aqui, eu errei. Crescimento descontínuo. Já a cadeia que cresce no sentido oposto da forquilha de replicação tem um crescimento descontínuo também. Depois eu arrumo esse aqui pra vocês, tá? Porque eu pulei isso aqui, acabei esquecendo. 27. Alteração no material genético, quantitativa ou qualitativa, podem ocorrer durante os processos de preparação para a duplicação e mesmo durante as divisões mitóticas ou meióticas. A esse respeito, é correto afirmar, correto afirmar que, porém, letra A, recombinações cromossômicas ocorrem somente durante a primeira divisão meiótica? Não. B. Mutações gênicas ocorrem somente durante a divisão das células? Sim, é sempre nesse período que ocorrem as mutações gênicas, tá? C. Recombinações gênicas iniciam-se na prófase, na primeira divisão meiótica, tá certo? E D. Alterações cromossômicas, como as aneuploidias, podem ocorrer devido a não disjunções tanto na primeira quanto na segunda divisão meiótica. Isso está certo também, tá? Esse é um comentário, a letra B. Eu não vou ficar me atentando muito a essas mutações gênicas, porque a gente não estudou elas ainda, elas acabaram parando aí sem querer. Porém, já dá para ir dando uma verificação do que vai se tratar as próximas aulas. 28. Desenvolvimento significa, em grande parte, células tornando-se diferentes de maneira ordenada. Muitos animais desenvolvem-se ao longo dos eixos cartesianos, sendo os padrões específicos independentes ao longo de cada um. Uma maneira de produzir padrões é dar às células informações posicional, como em um sistema coordenado, e as células tanto interpretam esses valores de maneiras diferentes. A importante implicação disto é que não existe relação entre o padrão inicial e o observado. Outra característica comum parece ser a geração de estruturas periódicas, como segmentos, vértebras, penas e dentes, que são construídas segundo um modelo de básico modificado pela informação posicional.
Todas as interações ocorrem em curta distância, raramente ultrapassam mais que 30 diâmetros de célula, e a maior parte da formação dos padrões acontece localmente, de forma que os embriões são logo divididos em regiões que essencialmente se dividem de maneira independente. Seguindo, com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar, letra A, as células diferenciam-se de acordo com o padrão intrínseco contido no material genético, que é o induzido a se expressar em resposta a fatores extrínsecos. Isso é verdade. As nossas células elas vão ter características, diferenciação é ter características, né, de acordo com o padrão intrínseco. O intrínseco é o padrão contido, de acordo com as informações contidas no gene, no nosso DNA. E de uma certa forma eles são induzidos a expressar as respostas dos fatores extrínsecos. Fatores extrínsecos são fatores externos. Por exemplo, a quantidade de melanina que a gente produz nas nossas células, nós vão induzir um padrão intrínseco. Está relacionado com a informação que tem no nosso gene para isso. Mas elas também serão influenciadas, elas vão obter uma resposta de acordo com os padrões extrínsecos, como o ambiente, a nossa exposição ao sol, certo? Então vai induzir a produção maior de melanina. Só um exemplo. A resposta correta é a letra A. 29. Analise as alternativas abaixo, relacionando-as com o código genético. Aí eu até coloquei aqui um esqueminha, tá? E aí vamos comentar essa aqui, que eu acho que deve ter gerado bastante dúvida. 1. O mesmo códon pode codificar mais de um aminoácido? Não. E vou abrir o código genético para vocês verem. 2. O aminoácido pode ser codificado por diferentes códons? Sim, isso é verdade. 3. O código usado na espécie humana é o mesmo dos vírus? Aí eu coloquei aqui que sim. De acordo com o gabarito, a resposta correta é a letra C, que é a afirmação 2 e 3. Deixa eu só abrir aqui o código rapidinho. Código genético universal. Vamos nas imagens. E aqui o código. Esse é o mesmo código que eu mandei para vocês. Deixa eu abrir aqui. Então, olha só. Deixa eu minimizar aqui pra gente ver. Olha só. Um mesmo códon pode codificar mais de um aminoácido? Então a gente tem os códons aqui, tá vendo? Será que o mesmo códon pode modificar mais de um aminoácido? Não. Por quê? Mas isso aqui é verdade. Ó. Um aminoácido pode ser codificado por diferentes códons. Vamos ver aqui o exemplo da serina. A serina ela pode ser codificada por esse códon, o CU, ou por esse, o CC. Ou seja, vários códons aqui, tá vendo? Podem identificar, né? Pode codificar a serina. Mas a serina, ela só é codificada por esses códigos aqui, por nenhum outro mais. Então, um mesmo códon pode codificar mais de um aminoácido? Vê se você acha que serina novamente. Não tem, tá vendo? Não tem. Perceba o seguinte, que cada códon aqui, ele é codificado por mais de um aminoácido. Mas, ou melhor, desculpa, por cada aminoácido aqui, ele é codificado por mais de um códon. Mas, não há inúmeros códons que podem codificar mais de um aminoácido. Você pode ver bem claro aqui, ó. Deixa eu abrir ele aqui. No código genético, tá? Tem várias formas de ver o código genético, tá vendo? Aqui, ó, um monte. Então, vamos lá. Então, o mesmo código pode codificar mais de um aminoácido? Não, né? Um aminoácido pode ser codificado por diferentes códons, aí isso é verdade. E um código usado numa espécie humana é o mesmo dos vírus? Gente, por incrível que pareça, tá? A gente não chegou de falar disso ainda, porque não deu tempo, né? A gente não tem quarentena, mas eu ia comentar isso com vocês. Que o código genético humano é igual para todas as espécies de seres vivos. Nós produzimos, né, os mesmos aminoácidos, nós temos os mesmos códons e anticódons, tá? Então isso é verdade. Então, assim,
o código genético usado na espécie humana realmente é igual ao de uma bactéria, de vírus, de uma planta, de um animal, de um inseto e assim por diante. Aí eu coloquei aqui uma observação, mas é muito grande, eu não vou ficar lendo não. Mas vocês já receberam aí, vocês já sabem. Vocês já leram isso aqui em vermelhinho, é importante ler isso aqui, tá? Não vou ler porque tá muito grande. Número 30, estamos acabando. Gente, eu tava com a cabeça de mandar tudo isso de questões pra vocês. Vamos lá, vamos terminar o visto e eu vou corrigir uma por uma. Em relação à síntese proteica, é errado afirmar que uma das fitas de DNA é transcrita, formando-se uma molécula de RNA mensageiro? Não, isso é verdade. Letra B. A tradução da fita do RNA mensageiro é feita nos ribossomos? Isso é verdade. Letra C. Os ribossomos originam-se do nucleolo? É verdade. D. Cada RNA mensageiro codifica uma cadeia polipeptídica? É verdade. A cadeia polipeptídica que fala aqui é um aminoácido, tá? Letra E. Cada RNA de transferência possui um anticódon específico, que se prende ao aminoácido que irá transportar até o ribossomo. Olha só, não existe RNA de transferência, tá? RNA mensageiro transportador, não de transferência, então isso torna ela errada. Presta atenção nesses detalhes. Em abril de 2003, a finalização do projeto Genoma foi noticiada por vários meios de comunicação, como sendo a decifração do código genético humano. A informação de maneira como foi veiculada está A. Correta, porque agora se sabe que toda a sequência de nucleotídeos dos cromossomos humanos. B. Correta, porque agora se sabe toda a sequência de genes dos cromossomos humanos. E C. Errada, porque o código genético diz respeito à correspondência entre códons do DNA e os aminoácidos das proteínas. Isso é verdade. Desculpe, é alergia. D. Errada, porque o projeto decifrou os genes dos cromossomos humanos, não as proteínas que eles codificam. E E. Errada, porque não é possível decifrar o código genético existente em regiões cromossômicas com alta taxa de mutação. Não é só certo que a letra C. Tem uma explicação aqui, ó. O código genético é degenerado e universal. Isso é real, tá, gente? Isso quer dizer que há mais de um códon, ou seja, trinca de nucleotídeos, que pode corresponder a um mesmo aminoácido. Isso responde também à nossa questão anterior. E é universal, pois todos ou quase todos os organismos possuem os mesmos códigos, com as mesmas bases nitrogenadas, guanina, timina, guanina e citosina. Isso que eu falei pra vocês que, né, nosso código genético é igual ao dos vírus. 32, acho que é a última. Na teoria, um gene, uma enzima, propunha que cada gene era responsável pela síntese de uma enzima que expressa uma determinada característica biológica. Hoje, sabe-se que a partir de um gene é produzida uma cadeia polipeptídica, são aminoácidos. Assinale a alternativa cuja sequência de eventos resulta na produção de cadeias polipeptídicas. Letra A. Descondensação dos cromossomos, tradução do RNA mensageiro e transcrição da cadeia polipeptídica no citoplasma. B. Leitura da sequência de DNA no citoplasma, transcrição no núcleo, tradução no núcleo e síntese popeptídica no citoplasma. C. Leitura de sequência de DNA específica, transcrição no citoplasma, tradução do RNA mensageiro imaturo no núcleo e síntese polipeptídica no citoplasma. D. Leitura de sequências de DNA específica da transcrição do DNA no citoplasma, processamento do RNA mensageiro no núcleo, síntese polipeptídica no núcleo e maturação de proteínas no citoplasma. E letra E. Leitura da sequência de DNA específica, produção do RNA mensageiro heterogêneo no núcleo, saída do RNA mensageiro no núcleo e síntese de cadeia polipeptídica no citoplasma. Essa é a sequência correta de eventos. E aí, nós acabamos! Graças a Deus! Mas não empolga não, tá, gente? Amanhã eu coloco mais matéria nova pra vocês agora, que a gente não pode parar, a vida não para, né? Os estudos em genética também não. E aí vai ter mais atividades também pra fazer, certo? Essas aqui eu vou estar terminando de corrigir e já coloco a nota pra vocês. Lembrando que essas questões, esse mundaréu de questões vale um pontinho, então já é um IA, uma notinha no IA de vocês para vocês somarem. Aquele visto no caderno que eu dei nas semanas anteriores à quarentena, ele vale notinha também, vale um pontinho também. Então vocês têm 2 pontinhos de IA, belezinha? Até mais, galera. Obrigada por me acompanhar até aqui.
Curtam esse vídeo, compartilhem no canal. Mentira, não é canal. É só correção de exercício mesmo. Até mais, galera. Boa tarde pra vocês.